O que significa existir? O que é a realidade? Bem, esse é um dos temas que a ontologia ela vai trazer para a gente refletir sobre isso. Em rápidas palavras, a ontologia ela é basicamente o ramo da filosofia que estuda o ser, estuda realmente a essência do que é ser. Vai estudar também sobre a existência, sobre a real natureza das coisas. Então, a ontologia ela é uma parte da filosofia que foi debatida ao longo dos anos por grandes filósofos. Então, é uma peça fundamental da filosofia e nós podemos também aplicar ela em diversas áreas do conhecimento. Afinal, será que você existe? Será que nós existimos de fato? O que é existir? Observe que a ontologia ela vai até o limite de onde o ser humano ele consegue conceber e ter ciência da sua real existência. Então é um assunto muito importante, não sai daí, e hoje a gente vai entender mais profundamente o que significa esse ramo da filosofia que tantas pessoas, tantos filósofos falaram no decorrer da sua história sobre a ontologia. Olá, o meu nome é Lucas, e se você gosta de assuntos como filosofia, cristianismo e teologia, você está no lugar certo. Mas vamos lá, vamos entender realmente como funciona a ontologia. Eu vou trazer aqui para vocês esse livro aqui, ó. O nome é Filosofia para quem não é filósofo. É um livro muito bom, né? Para as pessoas que querem realmente ter uma base na filosofia, se aprofundar um pouco na filosofia para entender todo o seu contexto geral. É um livro sensacional. E a melhor parte dele é que ele é um livro ilustrado. Então, assim, ele tem bastante ilustração. A gente vai ler, ó. Você vê que ele tem muita coisa, coloca ilustrações para deixar o conhecimento mais fácil. Sabemos que estudar filosofia não é nada fácil. Existem muitos termos difíceis, mas para quem quiser realmente começar, ingressar, tem esse livro. Baseado nesse livro, tá? Não só nesse, mas esse aqui é um dos principais que eu vou usar para trazer de uma forma bem mais básica e profunda o que é ontologia. Nós precisamos entender que esse assunto, ontologia, gera muitas dúvidas, tá? E muitos filósofos, eles se contradizem quando eles vão tentar realmente achar ali a explicação para o ser, a explicação para a existência. Cada filósofo, tá? No decorrer da história, eles vão apontar para um sentido diferente da ontologia. Embora ela se complete em sua totalidade, os filósofos eles estavam tentando buscar uma só resposta, mas cada filósofo ele apresenta a ontologia da sua perspectiva, tá? Da sua forma de enxergar o mundo. E nós que somos cristãos e acreditamos em Deus também utilizamos a ontologia para mostrar a real existência de Deus. Então observe como é importante entender o que de fato é a ontologia. Como os filósofos eles entendiam a ontologia nesse caso. Eu separei aqui alguns para vocês e a gente vai começar a entender basicamente ali como cada um enxergava a ontologia. Então a gente começa falando sobre um filósofo que foi fundamental, que é o Parmênides, justamente esse cara aqui. E o Parmênides ele disse uma coisa incrível. Ele falou o seguinte: o ser é, o não ser não é. Então, como Parmênides enxergava a realidade? Para Parmênides, ele dizia que a realidade ela é o que é, como a frase dele disse. Então, a realidade ela é imutável, ela é única, a realidade ela é justamente eterna, ela não muda. A realidade é isso. E para Parmênides, tudo aquilo que muda, tudo aquilo que se transforma, não passa de uma ilusão dos nossos sentidos. Então, Parmênides enxergava a realidade como algo realmente eterno e imutável. Tudo aquilo que se transforma e muda, consequentemente, não pode ser a realidade. Na verdade, faz parte da ilusão dos nossos próprios sentidos. Eu vou tentar trazer também para vocês exemplos, tá? Para deixar o aprendizado bem mais dinâmico e mais prático. Imagine que você está assistindo um desenho, certo? Está passando um desenho na televisão. Mas pense, se esse desenho ele nunca fosse desenhado, ou seja, se você nunca tivesse visto ele na TV, então, claramente, ele nunca ia existir. Para Parmênides, só o que é o que pode ser pensado. Então, o que é, por exemplo, é que se você estivesse assistindo um desenho e ele aparecesse, então ele existe porque ele é. Você consegue observar ele na TV. Parmênides diz que o nada ele não pode ser pensado, logo, não existe. Você consegue pensar no nada? Você consegue achar a cor, o tamanho do nada? Não, o nada ele não consegue nem passar pela nossa mente, porque o nada, para Parmênides, não pode ser pensado. Então, o que existe é. O que não existe, não é. Era assim que Parmênides enxergava a realidade do ser. Logo depois, a gente também pode falar de Platão. Platão ele acreditava na sua teoria, que ele chamou de mundo das ideias. E Platão ele imaginava o seguinte. Platão dizia
que existe um mundo que ele chama de mundo das ideias, que é um mundo perfeito, um mundo onde o ser humano ele consegue idealizar e imaginar. E nesse mundo, a gente consegue imaginar uma realidade perfeita. Por isso que Platão ele diz mundo das ideias. E existe aquilo que Platão ele também vai chamar de mundo sensível, que, ou seja, é o mundo onde existem coisas imperfeitas. É um mundo onde coisas mutáveis, que não são eternas e imperfeitas, existem. É o mundo sensível. Então, para Platão, existem essas duas diferenças, de mundo sensível e o mundo das ideias. Peraí, eu não estou entendendo nada. Vamos lá, vamos para um exemplo. Imagine que tem um arquiteto, tá, que quer construir uma casa. O arquiteto, antes de construir a casa, ele vai idealizar a casa na sua mente. E aí, Platão ele diz que o mundo das ideias é justamente o mundo perfeito e que não perece. É um mundo onde a gente consegue idealizar as coisas. Doutrora, se ele for construir a casa naquilo que Platão chama de mundo sensível, se ele for realmente, de fato, tirar da mente e construir a casa logo depois de um tempo, ela vai se desgastar, ela vai mofar. Com o tempo, depois ela vai se desfazer. Então, Platão ele observava isso e dizia que o mundo sensível é um mundo imperfeito, onde as coisas elas perecem e elas morrem. Platão acreditava que existe um mundo muito além do que o mundo que nós podemos imaginar. Observe, para Platão a moral, o amor, essas coisas, elas estão no mundo das ideias. Por quê? Porque o amor, a moral, todas essas coisas que a gente consegue pensar de forma abstrata, elas não se desgastam, elas não morrem, elas não perecem. Observe, por mais que as pessoas morram, por mais que o tempo passe, o amor e a bondade, essas são coisas que sempre continuará existindo. Então Platão acreditava nessas duas distinções de mundos diferentes. A gente também tem a visão de Aristóteles sobre a ontologia, que foi justamente depois de Platão. Então o Aristóteles, ele enxergava a realidade de que forma? Para Aristóteles, cada ser ele tem a sua essência que o define, mas cada ser pode ter as suas características que mudam sem alterar o que realmente a pessoa é. Vamos lá, como exemplo disso, se você pegar um cachorro, você vai ver que o cachorro ele tem características essenciais. E quais características são essenciais em um cachorro? Veja, o cachorro ele é um ser vivo, ele é um mamífero. Então, isso são características essenciais que faz parte do ser um cachorro. Por outro lado, existem características acidentais de um ser, que para Aristóteles seria o quê? O cachorro ele pode nascer branco, o cachorro ele pode nascer grande ou pode nascer pequeno. São características que dependem, podem variar de cachorro para cachorro. Então, observe, Aristóteles ele enxerga o ser, né, a existência da ontologia, como os seres eles podem ser divididos em seres essenciais, possuem coisas que faz parte do ser deles, e existem coisas acidentais que não necessariamente todo o ser precisa ter. Isso difere de cada um, como um exemplo do cachorro. Aristóteles enxergava a ontologia dessa maneira. Então até aqui, gente, eu estou trazendo alguns exemplos de como alguns filósofos eles observavam a ontologia. Mas o que eu quero passar para vocês, de fato, o que é a ontologia, e eu espero que até aqui vocês já tenham entendido isso, é que justamente a ontologia, ela é a parte da filosofia, tá? Que vai estudar ali realmente como as coisas funcionam. O que é existir? O que é a existência? Quais são os tipos de coisas que existem na realidade? Então, existem algumas perguntas, por exemplo, o que existe de verdade e o que é apenas uma ideia? Existem coisas que existem independente de nós ou tudo é um fruto da nossa percepção. Então, observe. É muito profundo a ontologia porque ela se preocupa muito em tentar buscar o real sentido do que é existir de fato. Quando alguém pergunta, por exemplo, se os números eles existem de fato ou eles foram meramente criações do homem, isso é usar a ontologia. Isso é se preocupar com a ontologia. Então, em resumo, gente, a ontologia ela é o estudo do ser, tá? Do que realmente existe, e ela investiga como as coisas elas são classificadas na própria realidade. Então, eu espero que até aqui vocês tenham entendido um pouco do que é ontologia, e se vocês quiserem saber mais, é só vocês ficarem por dentro do canal.